Olá, professora, bom dia, boa tarde. Estamos aqui para começar o trabalho de cálculo 2. Nós pegamos a seção 4, o teste da comparação. O grupo está com Gabriel Cabreira, Felipe Franco e o Neyal. Então vamos começar aqui. O teste da comparação ele vai consistir em comparar duas séries convergentes ou divergentes para descobrir se elas são convergentes ou divergentes. Ou seja, nós vamos ter uma série que vai ser convergente ou divergente, e através dessa série nós vamos ver se a outra série é convergente ou divergente. Então, vamos lá. Dada uma das séries divergentes ou convergentes, temos o teste da comparação por maior ou menor. Exemplo, seja a série 1 sobre i ao quadrado mais 4 do i começando no 1 e indo até o mais infinito, e a série 1 sobre i ao quadrado do i começando no 1 e indo para o mais infinito. Nós já sabemos de uma, por um outro teste vídeo nos vídeos que a senhora viu anteriormente, que nele se fala que quando numa série do i tendendo a i igual a uma constante, i igual a um c, pertencentes aos reais, começando ali indo até o mais infinito, temos que se o n estiver maior entre 0 e 1, maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1, a série diverge, e se o n for maior do que 1, a série converge. Então, aqui o n é 2. 2 é maior do que 1, então converge. Tudo bem. Nós sabemos de uma, agora queremos saber a outra. Nós temos também que, por indução, 1 sobre i ao quadrado mais 4 é menor que 1 sobre i ao quadrado. 1 sobre 1 mais 4 é 1 sobre 5. 1 sobre 1 é 1. 1 quinto é menor do que 1. Isso vai continuar para qualquer valor i. O que nos leva ao teste da comparação, pois para sabermos se 1 sobre i ao quadrado mais 4 do i começando até o infinito é convergente ou divergente. O que o nosso teste da comparação diz? Sejam o somatório da função an e bn, duas séries com termos positivos, tal que an menor ou igual a bn, então, se o somatório de bn for convergente, então o somatório de an é convergente. E se o somatório de an for divergente, então o somatório de bn é divergente. Beleza? Então, temos aqui. Vamos voltar ao nosso exercício de antes. Somatório de 1 sobre i ao quadrado mais 4 do i começando a 1, indo até o mais infinito. E o somatório de 1 sobre i ao quadrado do i começando a 1 tendendo mais infinito. Nós vimos antes que 1 sobre i ao quadrado mais 4 é menor que 1 sobre i ao quadrado. E o somatório de 1 sobre i ao quadrado do i começando a 1 até mais infinito converge. Portanto, temos aqui. Está convergindo. A série bn está convergindo, que é maior do que a série an. Então, nós temos que, pelo método da comparação, o somatório... Opa, eu errei aqui, que é i é igual a 1. Tá? De 1 sobre i ao quadrado mais 4 do i tendendo a 1 até o mais infinito converge. Então essa foi a primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Meu nome é Neyal Elias, faço parte do grupo com Gabriel Cabreira e Felipe Franco. Falarei sobre o teste de comparação no limite. Eu peço a vocês, colegas, que acompanhem no livro na página 670 para que tenhamos uma melhor compreensão do conteúdo. Teste de comparação no limite. Suponha que a série AN e a série BN
sejam séries com termos positivos. Se o limite da sequência que compõe a primeira série dividido pela sequência Bn que compõe a segunda série, com n tendendo a mais infinito, existir for um número determinado e maior que zero, então ou ambas as séries convergem ou divergem. Aí vai depender dessa segunda série com quem eu estarei comparando. Por exemplo, se a série composta pela sequência Bn, logo acima, ela for uma série convergente, quando eu calcular o limite da sequência AN dividido pela sequência Bn, com n tendendo a mais infinito, e esse limite existir for um número C determinado e maior que zero, então a série formada pela sequência AN também será convergente, certo? O contrário também, se eu estiver comparando então a primeira série formada pela sequência AN com uma segunda série formada pela sequência Bn, e esta sequência Bn eu já sei, eu escolhi uma sequência que é divergente, claro que essa escolha vai depender, né, da série que eu já tenho a N, da sequência, né, composta pela sequência AN. Vai depender dessa escolha, depende, eu não posso escolher qualquer série para eu comparar. Qualquer sequência formada por qualquer série, né? Tem que ser uma série semelhante àquela que eu já tenho, que já me foi dada, certo? E se ela for divergente, então, e eu calcular este limite da sequência AN por Bn e der um número C maior que zero determinado, esse limite existir e for maior que zero, né, determinado e maior que zero, então eu posso afirmar pelo teste de comparação no limite que a série AN, formada pela sequência AN, também é divergente. Então, por isso que ele diz aqui, se existir este limite dessa expressão acima, com n tendendo a infinito, existir esse limite e for maior que zero, for um número determinado maior que zero, então ou ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Ok? Vamos para o exemplo dado. Vamos para o exemplo dado aqui, o exemplo 3. Ele dá uma série aqui. Ele diz para nós, teste a série formada pela sequência 1 sobre 2 elevado a n menos 1, quanto a convergência ou divergência. Ele quer saber se esta série ela é convergente ou divergente, né? Então, usando o teste de comparação no limite, temos que, né, nós precisamos achar o limite lá em cima. Nós precisamos achar o limite de n tendendo a mais infinito da sequência AN dividido pela sequência BN, correto? Então aqui a nossa sequência AN dada é 1 sobre 2 elevado a n menos 1. E eu quero comparar então com uma sequência muito próxima. Aqui a sequência BN que o autor coloca é 1 sobre 2 elevado a n, certo? Então eu vou dividir AN por BN. E se essa divisão dessa expressão eu tiver um resultado, um limite que existe determinado e maior que zero, então eu posso afirmar, aqui ele calcula, faz o cálculo, né? Limite de n tendendo ao mais infinito de AN sobre BN é igual limite de n tendendo ao mais infinito de 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que é a primeira sequência, aqui a n, né? Dividido por 1 sobre 2 elevado a n, que é a segunda sequência, Bn, certo? A divisão dessa expressão, logo na sequência, em segmento, temos aqui que 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1, certo? E aí eu chego na seguinte expressão, fazendo as operações aqui, eu chego na seguinte expressão, que limite de n tendendo a mais infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a n,
Como essa parte da expressão aqui no denominador é 1 sobre 2 elevado a n, essa expressão vai a zero. Por quê? Porque o número 1 dividido por 2, com n tendendo ao infinito, ele vai cada vez maior. 1 dividido por um número cada vez maior vai a zero. Então, 1 sobre 1 é igual a 1. Então, o limite dessa expressão deu 1, que é um número determinado e maior que zero. Bom, nós já sabemos também, que como está aqui no livro, nós já sabemos, como esse limite existe, é determinado e é maior que zero, e a série que nós pegamos inicialmente, 1 sobre 2 elevado a n, para comparar, nós comparamos aquela série AN, da sequência AN, com esta série da sequência BN, que é 1 sobre 2 elevado a n, para comparar com essa, que é uma série geométrica, e a série geométrica convergente. Então, a série dada também converge. Pelo teste da comparação, eu posso afirmar, pelo teste da comparação no limite, eu posso afirmar que esta série 1 sobre 2 elevado a n menos 1, que é a primeira série, também converge. Ok? Vamos fazer aqui o exemplo 4. Agora, neste caso, do exemplo 4, ele vai dar uma série para comparar, testar a convergência ou divergência, mas neste caso nós iremos comparar com uma série divergente, porque a escolha tem que ser feita de alguma forma e com a prática a gente acaba assimilando quando comparar com uma série convergente, quando comparar com uma série divergente ao longo das resoluções de exercício, certo? Então aqui ele vai comparar essa série 2n ao quadrado mais 3n dividido por raiz de 5 mais n à quinta. Essa série converge ou diverge? Então ele pega a série AN, da sequência AN, e vai comparar com uma série formada pela sequência BN, 2n ao quadrado sobre n elevado a 5 meio. Certo? Essa escolha é uma escolha que você vai conseguir fazer ao longo das resoluções, certo? Não tem outra maneira, você vai ter que fazer essa escolha ao longo das resoluções. Ao longo dos exercícios você vai pegando essa técnica. Então eu vou pegar o limite de n tendendo a mais infinito da sequência AN, dada acima, 2 elevado a n, dividido pela sequência BN, que é a que nós escolhemos, E nós já sabemos que essa sequência, claro, a gente já tem que saber que essa sequência ou converge ou diverge para a gente comparar com alguém que a gente já conhece a natureza dela. Correto? Então, o limite da divisão de 2n ao quadrado mais 3n raiz sobre raiz de 5 mais n à quinta, eu multiplico pelo inverso da segunda e eu vou obter essa expressão aqui. É o limite de 2n a 5 meios mais 3n elevado a 3 meio, dividido por 2 vezes a raiz de 5 mais n à quinta. Ok? Então, essa expressão segue que o limite é dessa forma, com n tendendo a mais infinito, de 2 mais 3 sobre n. Essa expressão eu já consigo aplicar o limite. Correto? Quando eu aplicar o limite aqui nessa expressão 3 sobre n, ele vai a zero. O limite tende a zero, porque o número 3 dividido por um n cada vez maior vai a zero. E aqui também, dentro da raiz, eu também vou dizer que esse limite também vai a zero, porque o número 5 dividido por um número cada vez maior positivo, ele vai a zero. Mais 1, e eu tenho essa expressão, e o meu limite de toda a expressão da divisão de AN por BN, quando n tende a mais infinito, é igual a 1, que é um número determinado e maior que zero. Então, pelo teste da comparação no limite, aqui eu posso afirmar que, como a minha série
formado pela sequência Bn, né, que é duas vezes a sequência 1 sobre n elevado a meio. Eu sei que ela é divergente porque ela é uma p-série com p igual a meio, que é menor que 1. Então a série dada diverge eu posso afirmar que a série dada também diverge pelo teste de comparação no limite. Claro, então toda vez que eu for comparar com uma série, eu já tenho que saber que essa série com quem eu irei comparar é convergente ou divergente. Aqui no caso eu já sabia que essa série era divergente, então eu calculei o limite, verifiquei que o número obtido, existe um limite, ele é determinado e é maior que zero, então eu posso afirmar que esta série também diverge pelo teste da comparação no limite, certo? Porque eu já comparei com uma série que diverge. Então, se eu comparo com uma série que diverge, eu encontro o limite e ele é maior que zero, é determinado, eu posso afirmar pelo teste de comparação no limite que ela também é divergente, ok? E é isso. Obrigado. Como alguns de nossos colegas já trabalharam com a relação de teste de comparação dele de uma forma mais simples e dentro do limite, vão resolver alguns exercícios a partir de agora. Então, vamos falar agora sobre os exercícios de teste de comparação. Mas antes, vamos relembrar algumas propriedades de potência e radiação. Certo? Vamos lá então. A potência, nós temos essas propriedades. E existem mais algumas, mas vou apresentar essas que vai ser um pouco mais fundamentais para o cálculo de séries. Às vezes pode ser útil outras propriedades. Bom, temos que um produto de potência de mesma base, a gente pode somar os expoentes, correto? Um quociente de potência de mesma base, a gente pode subtrair os expoentes. Uma potência de uma potência, a gente pode multiplicar esses expoentes. E a multiplicação de uma base diferente de outra base, porém elevado a uma mesma potência, a gente pode abrir em A vezes A elevado a N vezes B elevado a N, que seria a potência de produto. E no caso, para a divisão de A sobre B elevado a 1N, a gente pode abrir esse N, A elevado a N sobre B elevado a N, que seria a potência de quociente. Agora, para a radicção, nós vamos ter as seguintes propriedades. Nós vamos ter que uma raiz enésima de 1A elevado a M, a gente pode escrever ela como A elevado a M sobre N. Lembrando que esse N ele é o índice da raiz, então sempre esse valor aqui embaixo vai ser relacionado ao índice da raiz. Certo? Um produto entre duas raízes, podemos escrever sempre que o índice for igual, levando isso em conta. Podemos escrever como A vezes B, raiz enésima desses valores. Um quociente entre duas raízes, lembrando sempre que o índice deve ser igual, podemos ser escrito como A sobre B, raiz total disto, desse valor todo, em que o B deve ser diferente de zero. É importante isso, lembrar disso, tá? E uma raiz enésima de 1A elevado a 1M, a gente pode escrever como raiz enésima de A elevado a M. Certo? E uma raiz emésima de A dentro de uma raiz enésima de N, né? Disto tudo, a gente pode escrever como N vezes M raiz de A, ok? Agora vamos trabalhar os exercícios. Eu propus 5 exercícios aqui, porém eu vou fazer só 3. Eu vou fazer a letra A, certo? A letra B e a letra D. E eu quero que vocês, depois dessas dicas que eu vou dar para resolver, resolvam a C e a D, certo? Elas são um pouco mais trabalhosas, essas duas, mas é super tranquilo, baseando na A e baseando nas que eu vou trabalhar agora, vai ser super tranquilo desenvolver depois, certo? Então, vamos lá. No caso aqui,
O que a gente precisa fazer? Bom, primeiro passo, a gente precisa comparar as séries. Então, note que aqui a gente tem uma série em que o AN é equivalente a isso daqui. 1 sobre n ao quadrado mais n mais 1. Certo? E a gente tem isso aqui. A partir disso, a gente precisa gerar uma nova série. Uma dica que eu dou a vocês é pegar o maior numerador e o menor denominador e gerando uma outra série. Ou seja, seria um BN aqui. Nesse caso, o BN eu fiz 1 sobre n ao quadrado, em que eu peguei o maior numerador e o maior numerador. Bom, se a gente comparar essas séries, vamos supondo, como ali a série inicia em 1, vamos iniciar em 1 aqui também. Então, para 1, substituindo o n em valor de 1, vamos ter 1 mais 1 mais 1. Vamos ter 1/3 aqui. Correto? Para 2, vamos ter 1 mais 1 sobre 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, vamos ter 1/7 aqui. 1/7. E assim por diante, certo? E substituindo os valores para 1 aqui, vamos ter 1 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Então, vamos ter 1. Para 2, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1/4. Então, o que acontece? O que a gente pode analisar? Que a série BN ela vai ser maior que a série AN. Portanto, AN é maior que BN. Então, se a gente parar para analisar a BM primeiro, a gente vai ter que a BN vai ser uma série indo para infinito, em que inicia com n igual a 1 sobre 1n ao quadrado. Isso a gente pode perceber que é uma p-série, certo? Então, se isso é uma p-série, a gente tem que o nosso valor de p é igual a 2. Como o valor de p é igual a 2, a gente pode falar que p é maior do que 1. E para a p-série, quando p é maior que 1, a série ela vai ser convergente. Então, a gente vai ter uma série convergente. Para a série BN, ok? Então, logo BN é convergente. Agora a gente precisa calcular o limite para a gente saber se ambas convergem. Então vamos calcular o limite. O limite é dado por limite de n tendendo a infinito de AN sobre BN igual a C. Esse C ele vai ser uma constante. Lembrando que esse C vai ser maior do que zero e ele é finito o valor. Ele jamais vai dar infinito, sempre vai dar um número finito, certo? Então vamos ter limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n ao quadrado mais n mais 1 sobre 1 sobre n ao quadrado. Aplicando, invertendo essa fração e multiplicando ela, vamos ter limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n ao quadrado mais n mais 1 vezes n ao quadrado sobre 1. Então, calculando aqui o nosso limite, vamos chegar nisto, que isso vai ser igual a limite de n tendendo a infinito de n ao quadrado sobre... O que eu fiz aqui? Eu forcei o n ao quadrado, eu deixei em evidência para poder simplificar. Então, simplificando, eu vou ter 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Limite de n tendendo a infinito é 1 sobre 1 mais 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Nisso, a gente pode chegar, aplicando as propriedades de limite, podemos chegar que limite de uma constante é igual a 1, abrindo aqui na adição, vamos ter limite de uma constante também vai ser igual a 1, e aqui vamos ter um valor um n tendendo a infinito. Quanto maior for o valor aqui, mais ele vai tender a zero, então esse limite ele tende a zero. E assim é válido também para essa expressão, então ele vai tender a zero. Então, vamos ter que limite de n tendendo a infinito de AN sobre BN vai ser igual a 1. Isto é um valor maior que zero. Portanto, como ele é um valor de zero, então a gente vai ter que esta série ela é convergente, ou seja, lembrando que essa série é o nosso BN, ela é convergente. E como o limite ele for maior que zero, então a série AN ela vai ser convergente. Portanto, ambas convergem. Correto? Vamos trabalhar agora na alternativa B. Então, a B a gente deu essa expressão, vamos comparar. Eu achei um método super simples de fazer assim.
certo? Comparando assim as duas séries. Então, dessa vez eu fiz o quê? Em vez de eu pegar o n, eu peguei o 1 no numerador sobre a raiz de n. Esse é um caso, ele vai ser um caso em que o AN vai ser maior que BN. Em muitas séries vai acabar acontecendo isso. Então a gente vamos analisar essa série, correto? A série BN. Então, deixa eu pôr aqui AN e aqui BN para não ficar confuso. Então vamos lá. Temos que, lembrando que raiz de n pode ser escrito como n elevado a 1 sobre 2, certo? Então vamos notar que é uma p-série novamente, porém o p desta vez ele é menor do que 1. Isso, p é menor que 1. Então essa vai ser uma série divergente. Vamos calcular o limite para saber se ambas divergem. Então, temos que limite de AN sobre BN, certo? Aqui eu já inverti ela, né? Que a gente vai ter uma raiz, eu só já apliquei ela, a propriedade que já inverti já a fração, certo? Então, vamos ter aqui limite de n mais 1 vezes raiz de n sobre n raiz de n. Como aqui está uma multiplicação e aqui embaixo também, eu posso simplificar os dois. Então, vamos chegar aqui, limite de n tendendo a infinito, de n mais 1 sobre n, é igual a limite de n tendendo a infinito, trazendo esse n em evidência, eu vou ter n multiplicado 1 mais 1 sobre n. Sobre o n aqui embaixo, simplificando os dois, vamos ter limite de n tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre n. Aqui eu já apliquei a propriedade direto, já abri a propriedade de adição de limites. E a gente sabe que isso aqui, novamente, ele está tendendo a zero. Então, a zero. Então, o limite de uma constante é igual a 1, maior do que zero. Logo, ambas séries elas vão ser divergentes. Ou ambas séries divergem, né? Agora, vamos para a letra D. A letra D, ela é um pouco mais carregada de ponto. E ela vai trazer também uma série geométrica nesse caso. Então, vamos analisar aqui, primeiramente, certo? A letra D. A gente tem essa série aqui de infinito, indo para n igual a 1, de 1 mais 4 elevado a n, sobre 1 mais 3 elevado a n. Então, vamos comparar essa série. Então, aqui é o nosso AN, certo? Eu vou comparar, o que eu fiz? Eu usei aquela ajudinha, né? De pegar o maior numerador sobre o menor denominador. E comparei as séries. Então, aqui vamos ter a série de infinito, para n igual a 1, de 4 elevado a n sobre 3 elevado a n. Só que se a gente substituir os valores, considerando n igual a 1, a gente vai ter aqui como 5 quartos, correto? E aqui a gente vai ter 4 terços. E o AN também vai ser maior que BN, nesse caso. Então, neste caso, a AN é maior que BN. Vamos analisar a série BN. Sempre a gente analisa sempre a série que a gente acabou gerando, BN, certo? Então, nós vamos ter que 4 elevado a n sobre 3 elevado a n é igual a isto, certo? O que eu fiz aqui? Eu apliquei uma propriedade de potência. Eu peguei o 4 terços vezes 4 terços elevado a n menos 1. É a mesma coisa, é uma multiplicação, que se eu somar ambos, vai dar 4 elevado a n sobre 3 elevado a n. Isso é nada mais que uma propriedade de potência. Ou seja, seria um a elevado a n, isso aqui é igual a vezes a elevado a n menos 1, certo? Então, note que aqui, essa série ela é uma série geométrica. Então, nós vamos ter o a igual a 4 terços, esse é o nosso a. E o nosso r, que é a nossa razão, vai ser 4 terços. Lembrando da série geométrica, como o r ele é maior ou igual a 1, essa série ela vai ser divergente, certo? Se o r fosse menor do que 1, ela seria convergente.
mas não vem ao caso, então ela é divergente. Lembrando que, se não me engano, isso aqui é em módulo, certo? Então vamos calcular esse limite. Então a gente vai ter que, temos que, limite de n infinito de A sobre Bn, a n sobre Bn. Esse limite ele vai dar uma baita manipulação algébrica, mas ele é super facinho de fazer. Então vamos lá. Novamente que eu já apliquei a propriedade, já inverti já a potência, já multiplicando aqui o limite, certo? Aplicando aquela propriedade de potência, né? De 3 elevado a n sobre 4 elevado a n, equivalente a 3 quartos elevado a n, certo? Aí o que eu fiz aqui? Eu vou pegar e vou forçar esse 4 elevado a n, esse 3 elevado a n em evidência, né? Então a gente vai acabar 4 elevado a n multiplicado por 1 mais 1 sobre 4 elevado a n, dividido sobre 3 elevado a n, com 1 mais 1 sobre 3 elevado a n, vezes 3 quartos elevado a n, correto? Eu peguei aquele 3 quartos, trouxe para cá, e que a gente lembra agora daquela propriedade de potência. Qual? De um A e um B aqui, certo? Eu tenho que o produto de A vezes B elevado a n, ele é igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Porém, aqui a gente vai voltar a propriedade, vamos juntar os dois. Se a gente juntar os dois, a gente vai ter 4 sobre 3 vezes 3 quartos. Simplificando, né, ambos, ou se a gente quiser multiplicar, vai dar 12 sobre 12, vai ser 1. Correto? E aqui eu sempre estou carregando essa expressão aqui. Por enquanto não vamos trabalhar com cálculos com ela. Certo? Então a gente vai ter limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n vezes isso tudo aqui. Tudo isso daqui, certo? Então, 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1, certo? Então, multiplicado por isso aqui, ele vai manter esse 1. Vai manter essa expressão aqui, certo? Então, a gente vai ter, vamos continuar os cálculos agora. A gente vai ter limite de 1 mais 1 sobre 4 elevado a n sobre 1 mais 1 sobre 3 elevado a n. Vamos aplicar as propriedades de limite do quociente e da adição. Eu vou fazer meio que direto. Não, vou fazer passo a passo. Então, vamos primeiro aplicar a propriedade de quociente, certo? A gente vai ter limite de 1 mais 1 sobre 4 elevado a n e 1 mais 1 sobre 3 elevado a n. Aqui eu vou continuar agora a conta. Então, aplicando agora a propriedade de adição, a gente vai ter limite de n tendendo a infinito de 1 mais limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 4 elevado a n sobre limite de n tendendo a infinito de 1 mais limite de n tendendo a infinito sobre 1, 3 elevado a n. Como aqui esse n ele vai tender a infinito, essa expressão ela vai acabar tendendo a zero, ela vai ficar cada vez menor, certo? Então, a gente já sabe que isso aqui vai tender a zero. Isso é válido para aqui também, então isso também vai tender a zero, certo? E vamos ter limite de uma constante é a constante 1, limite de outra constante é a constante 1. Então, vamos ter que o limite de n tendendo a infinito de AN sobre BN é igual a 1. Isto é maior que zero, correto? Zero. Então, o que a gente pode concluir? Portanto, ambas séries divergem. E com isso a gente concluiu três alternativas. E eu deixo a letra C e a letra E para vocês tentarem fazer em suas casas, né? Para a gente trabalhar um pouco o conteúdo. E vou deixar a resolução postada lá no Classroom para vocês. Ok? É isso. Muito obrigado. E até a próxima.